Então, Toma, vamos para a nossa segunda aula, parte 2. Aqui nós estaremos tratando do segundo livro de Samuel. Basicamente, as primeiras palavras são idênticas ao de 1 Samuel. O conteúdo encontra-se ainda na página 25 até a página 28, conforme está aí no slide. A introdução é a mesma. Eu não vou ler, porque eu já li a introdução de primeiro livro de Samuel. É a mesma introdução e cenário para que nós possamos compreender melhor esses dois livros. Próximo slide. Vamos ver quais são os assuntos que se destacam no segundo livro de Samuel. Estabelecimento de Davi como rei teocrático. Qual seria um bom tema para o livro de 2 Samuel? A história de Davi como rei, seu reinado e coroação. O cenário histórico é o mesmo, entre o ano 1100 ao ano 970 a.C., data aproximada. O versículo-chave está no capítulo 7, no verso 16. Depois os irmãos dão uma lida, peguem suas Bíblias, para que nós possamos ter um entendimento aí, à luz da Bíblia, sobre o versículo-chave. Qual seria o propósito do livro de 2 Samuel? Descrever o período de transição dos juízes para a monarquia, idêntico ao primeiro livro de Samuel. Próximo slide. O objetivo também é o mesmo do primeiro livro, não muda, porque o objetivo está dentro dos livros, até porque, conforme foi falado anteriormente, esses dois livros, na verdade, eles compõem um único livro. Então, o objetivo não seria diferente do primeiro livro de Samuel. No próximo slide, nós vamos tratar aí da mesma situação do estado religioso da nação. É o mesmo do primeiro livro de Samuel, está aí no slide, não vou ler, porque já foi comentado no slide anterior, na segunda aula, parte 1. Pois bem, agora nós entramos aí nas características especiais do livro de 2 Samuel. Vamos lá. Nós vamos identificar a característica, a franqueza ao descrever o pecado de Davi é prova da autoria divina do livro. Por quê? Porque a Bíblia ela é um livro imparcial. Se você ler qualquer biografia de qualquer pessoa, a probabilidade de colocar-se na sua biografia seus erros, suas falhas, os pontos negativos, é muito pequena. A Bíblia não, ela é um livro que ela fala os altos e os baixos de seus personagens. Então, assim, observamos que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Sim, mas a Bíblia não esconde os seus fracassos, os seus pecados, Não é porque era um homem segundo o coração de Deus que ele era impecável. Pois bem, um dos salmos de Davi é o capítulo 22. No capítulo 15, do verso 18 ao 21, observamos o clímax do reino. Ponto. Um grande líder militar que inspirou talentosos seguidores, os valentes de Davi. Está lá no capítulo 23, Observamos que uma coisa que nos chama a atenção, no primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 16 e 17, Davi vai sozinho, combater o gigante Golias. Mas aqui, já no segundo livro de Samuel, nesse capítulo 23, você vai ver que Davi, ele já está velho, cansado,
E quem vai à guerra para lutar com os gigantes já não é mais Davi, e sim os seus valentes, que automaticamente foram inspirados pelo grande líder Davi, que foi. Salmos baseados em suas experiências. Por exemplo, o Salmo 3 e o 4 vai narrar a fuga de Jerusalém. O Salmo 30 e 60 vai narrar o cântico de vitória militar. E o Salmo 51, que é muito conhecido, vai narrar o seu pecado. No próximo slide, nós observamos aí alguns ensinamentos notáveis. Um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14 confere com Atos 13:22. Devido ao seu arrependimento sincero e integral. Apesar dos pesares, ele tinha um coração voltado para Deus. Davi era benevolente e perdoador. Desencorajava a vingança e foi amável com um descendente de Saul. No caso aqui, Mefibosete. Está lá no capítulo 9. Vamos destacar aqui, no segundo livro de Samuel, os ensinamentos notáveis. Pois bem, um dos grandes capítulos da Bíblia é o concerto de Deus com Davi a respeito de um trono perpétuo. Está lá no capítulo 9, onde você vai entender ali sobre a questão da aliança davídica, né? A grande capacidade de Davi em adorar evidenciou-se no fato de ele trazer a arca do concerto para Jerusalém e de estabelecer ritual e ordem nas atividades do templo posteriormente. Então, assim, observamos que a arca havia ficado esquecida e abandonada por 75 anos. E Davi, quando ele está reinando, a primeira providência que Davi vai fazer, manda trazer a arca. A arca representava a presença de Deus. A arca não tinha poder, mas ela representava a presença de Deus. E Davi, então, a primeira coisa que ele vai fazer, ele manda trazer a arca. E ali começa aí o povo a adorar, manifestar a sua adoração. E isso agradou muito o coração de Deus. Não tenham dúvidas. Algumas contribuições singulares que nós podemos encontrar no livro de 2 Samuel. A aliança davídica, capítulo 7. O pecado de Davi com Batseba e seu arrependimento, entre o capítulo 11 e 12. A tragédia dos filhos de Davi, está lá no capítulo 3, do verso 2 ao 5, e no capítulo 5, do verso 13 ao 16. Davi compra o local do templo, no capítulo 24. Ele não constrói o templo, mas ele comprou o local onde foi construído o templo. Segundo a tradição, é o Monte Moriá. Outra contribuição, os efeitos dos valentes de Davi, né? Ou melhor, os feitos dos valentes de Davi, capítulo 23, e lá no capítulo 20 ao 24, os últimos dias de Davi, né? Qual é o propósito e teologia do livro de 2 Samuel? Dar continuidade à história de como Deus estabelece o seu reino, que no caso é a monarquia. A aliança davídica, a linhagem eterna. Deus é fiel e misericordioso. E por fim, Deus espera fidelidade e justiça. Fidelidade é sinônimo de fé e justiça é um dos atributos que Deus compartilha com o homem, né? Próximo slide. Valor teológico e ético. Qual é o valor teológico e ético que esse livro tem? Mostra que sofremos consequências por causa do pecado. Fala sobre a experiência cristã do pecado e, por fim,
lembra a perversidade moral do pecado. Então, o que nós podemos destacar aqui é a palavra pecado. Nesses 3 pontos que nós separamos para falar sobre o valor teológico e ético, nós vamos ver aí o pecado e suas consequências, a experiência do pecado e a perversidade do pecado. A Bíblia vai dizer que o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Então nós devemos tratar pecado como pecado. Não tem meio termo. Amar o pecador, mas tratar pecado como pecado. Porque senão, irmãos, as consequências serão muito trágicas em nossas vidas. E por fim, nós concluímos aí a parte 2 da aula de hoje. E já estaremos colocando aí a parte 3 da segunda aula. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.